A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, é um privilégio, é um prazer estarmos aqui reunidos novamente para podermos completar uma quase maratona, que foi esta série preciosa que Deus colocou no nosso coração, no coração da nossa liderança, para estar trazendo essa mensagem, para edificar a sua igreja, para edificar as nossas vidas, que é a mensagem do sonho ao destino, que usou a pessoa, a figura, o personagem, o homem José na Bíblia como referência. E você sabe que se você quiser saber mais a respeito de José, você deve procurar no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Toda a história de José começa em Gênesis 37. E interessante, queridos, que na sexta-feira, no finalzinho da tarde, 6h30, depois que eu terminei o trabalho, ainda havia um pouquinho de sol. Eu moro bem próximo à praia ali em Carcavelos e gosto de jogar tênis de praia, e fui jogar, e ali tinham algumas pessoas, e no final ficamos apenas mais uma família, um casal, um senhor e uma senhora, ambos portugueses, e eles perguntaram: e aí, foi bom, vem amanhã ou vem no domingo? Eu disse: não, no fim de semana eu já tenho um compromisso, eu estou comprometido com uma minha igreja. Aí ele olhou assim e falou: tu és pastor, né? Eu disse: eu sou um servo de Deus, eu sou, sabe, alguém que ama o Evangelho, eu sou um apaixonado por Cristo. Como eu tenho, sim, o privilégio de cuidar de algumas pessoas, tá bom, vou aceitar, eu sou pastor, sim. Aí ele falou: eu já sabia. Aí a esposa dele falou assim: eu não sabia? Aí ele disse: como não sabia? A gente joga aqui, ele nunca falou um palavrão, mesmo quando perde. Mas eu perco pouco, pode ser que seja por isso, né? Aí eu fiz a brincadeira, e aí ela me perguntou: e qual vai ser a mensagem? Aí eu disse: a mensagem é sobre José. Aí ela falou: o carpinteiro? Eu disse: não, o carpinteiro não, o governador. Ela falou: e tem José governador na Bíblia? Então eu compartilhei um pouco da história de José com ela. Eles ficaram assim: gostei deste resumo, um dia eu vou lá visitá-los. Eu disse: então vamos mesmo, eu vou cobrar esta promessa. Mas o importante dentro desse processo, queridos, é que nós podemos aprender com José, e essa história começa, como dito, em Gênesis 37, com um sonho. José teve um sonho, depois ele teve outro sonho de que Deus faria através dele algo muito poderoso, algo muito grande. Mas ele era um menino, e para chegar ao seu destino foram necessários quase 13 anos, e durante esse período José foi testado, houveram muitas provas até que José chegasse ao seu destino. E se você esteve aqui em alguns dos nossos cultos, ou acompanhou pelas nossas redes sociais, você pode assistir a todas essas mensagens no Facebook da Paz Sintra em Portugal. Eu mesmo já ouvi a mensagem hoje para saber se eu precisava falar alguma coisa que Deus tinha colocado no meu coração para poder falar aqui de tarde, ou então contar uma piada nova para o meu amigo Rogério, que ama as minhas piadas. Mas a realidade, queridos, é que José teve que passar pelo teste do orgulho, teve que passar pelo teste do poço, teve que passar pelo teste do palácio, pelo teste da pureza, pelo teste da prisão, pelo teste do perdão, para que então, finalmente, ele estivesse próximo a alcançar o seu destino. E nós queremos completar essa mensagem, trazendo para vocês mais um teste. Hermes, por favor, mas quantos testes são esses? A realidade, queridos, é que se nós queremos ser usados por Deus e fazer algo grande aqui na terra, o nosso caráter precisa ser aprovado. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar nos transformarmos e ter a nossa mente transformada todos os dias, que nós precisamos buscar a condição de varão perfeito, para que nós possamos, sim, ser vistos como dignos de louvar e de levar o nome de Cristo em nossas vidas. O teste de hoje é o teste do propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se prepara para ouvir sobre o teste do propósito. Eu ontem
Durante a semana eu preparei a mensagem. Ontem havia o Paz Games aqui, um campeonato. Ontem estava incrível aqui. Televisões todas ali, tinha música de fundo, parecia um estádio, e os miúdos a jogar videogame. Olha, deu até vontade de jogar. Mas como eu sabia que eu ia perder e não gosto de perder, eu não joguei. Tem um menino aí que ninguém ganha dele, é impressionante. O menino joga demais. O pastor foi, jogou, perdeu quantas, saiu daqui até meio brincadeira, ele deixou os meninos ganharem, os meninos não ficarem chateados. Mas a realidade é que eu vim aqui, estava tudo preparado, irmãos. Preparei o PowerPoint, revi e fui embora para casa. O pastor me deu uma boleia, os meninos estavam aqui, o carro ficou com o Felipe, a Ana estava a trabalhar. E aí eu cheguei em casa, fui dormir um bocadinho. A hora que eu acordei, Deus falou assim comigo: estás a esquecer de algo, meu filho. Tem uma coisa na mensagem que você não citou. E eu disse: o que foi, pai? Ele falou: você vai falar sobre propósito? Você não pode falar apenas sobre José. Você precisa também falar sobre o meu filho Jesus. E aí então eu fiz uma pesquisa e olha só. Você conhece alguém que por tantas e tantas vezes mostrou o que é viver o propósito? Se você não conhece alguém, eu quero lhe apresentar Jesus. Porque olha o que a Bíblia fala em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em Mateus 20:28, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 10,10 diz: o ladrão veio para roubar, matar, destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vim ao mundo, João 12, 46 e 47, como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Mais de uma pessoa fazendo referência, e Jesus dizendo o tempo todo: eu vim a esta terra para cumprir a missão que o meu Pai me deu. Se você não conhece Jesus ainda de uma maneira tão profunda, queridos, eu posso dizer para vocês: busque conhecê-lo, porque é tão incrível. Ele, além de uma pessoa fantástica, um mestre, um professor, nós sabemos, ele é o Filho do Deus vivo, que viveu, vive e viverá para a eternidade. É aquele que é o alfa e o ômega, é aquele que é o início e o fim. Nós precisamos entender que ele, o grande, o único em que não se encontrou pecado, tinha clareza de propósito, e por isso ficou reconhecido e marcado na história como o grande divisor de águas, o homem que dividiu a história entre antes e depois dele. Vamos usá-lo como exemplo vivo, mas podemos também complementar usando a vida de José, no teste do propósito. E eu preciso dizer para vocês: será que todos já têm clareza de qual é o propósito que Deus fez você vir para esta terra? Qual o propósito que Ele te fez nascer nesta geração? Qual o propósito que Ele te fez nascer na Itália, que Ele te fez nascer em Portugal, que Ele te fez nascer no Brasil, que Ele te fez nascer em Moçambique, que Ele girou, você girou e veio cair cá, ao pé do Linhó, para servir, para participar, para congregar, para ser edificado nesta igreja. Somos pessoas de diversos lugares do mundo. Por que será que Deus tem juntado? E a grande questão é: qual é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão? Se você ainda não sabe, eu quero hoje contar para você dois segredos que vão fazer você, de fato, buscar e encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. O primeiro segredo, e se é segredo, esse pode contar para todo mundo, viu? É segredo de Deus, é o segredo de se encontrar, o segredo de encontrar-se. O pastor falou, e a gente chega aqui no domingo às 9 da manhã, se você tem sentido falta da ministração da pastora Rita nos cultos, é porque ela está a ministrar aqui um Tadel profundo. Se você está com saudade dela, e ela ministra como poucas pessoas, sou apaixonado pela ministração da pastora Rita.
Eu quero dizer para vocês que hoje de manhã ela trouxe mais um pouquinho da cosmovisão do mundo e da igreja, e ela trouxe uma verdade, que tem pessoas na nossa geração que não sabem quem são, estão perdidas por aí. Tem gente que acha que é bicho, tem homem que acha que é mulher, tem mulher que acha que é homem, é uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, e a grande realidade é que para viver o seu propósito, a primeira coisa, você precisa encontrar-se, você precisa olhar e dizer assim: quem sou eu? Por que eu estou aqui? E dentro desse processo eu quero dizer que Deus hoje trouxe uma mensagem para você. Presta atenção que Deus vai falar através da minha vida, mas Ele também está digital, olha só. Chegou uma mensagem no seu WhatsApp de Deus para você. Presta atenção, olha só, olha a mensagem, abre aí a mensagem que você vai ver. Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim: estou a pensar em ti, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. De ouvir isso eu já saía daqui pulando. Se o pastor não estivesse aqui, ele estivesse viajando, eu já ia pular daqui, parecia que era gol do meu time, porque olha que mensagem é essa, irmão. Deus olha e manda uma mensagem para você dizendo assim: eu tenho planos para você, minha irmã, eu tenho planos para você, e não olha para o que já aconteceu, porque sou eu que sei quais são os planos que eu tenho para você. E nessa verdade, eu queria dizer para vocês, é muito glória a Deus e aleluia, quando eu tomo posse dessa verdade na minha vida. Eu acho que vocês ainda não perceberam, por isso eu vou pedir para vocês lerem comigo de novo esse versículo. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Porque diz o Senhor, fazê-los prosperar, dar-lhes esperança e um futuro. E quando Deus fala isso, Ele está dizendo assim: eu tenho algo para você e vai ser cumprido na sua vida, do mesmo jeito que eu dei um sonho para José, eu tenho um plano para você, eu tenho um sonho para você, eu tenho um destino para você chegar, mesmo que você ainda não acredite nisso. Hoje eu quero que você abra o teu coração, porque essa mensagem de Deus, ela precisa de um coração aberto para poder ser guardado aqui e ser combustível para todos os dias da sua vida. Você parar de acordar desanimado, você parar de achar que não faz sentido viver, essa minha vida é uma tristeza, é um sofrimento. Eu lembro daquele desenho infantil que tinha quando eu era menino, do Lip e do Hard, do leão e da hiena. Ele vivia, dia, tristeza, azar. Ele vivia melancólico o tempo todo. E eu quero dizer para você, está amarrado em nome de Jesus, espírito da hiena. Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Agora, se Ele tem planos, como é que você que ainda não descobriu, como é que você faz para descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu quero dizer, se você ainda não descobriu o seu propósito, eu tenho aqui algumas informações. E a primeira delas é que para descobrir o seu propósito, você precisa entender o princípio tríplice, baseado em fé, obediência e arrependimento. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Porque se eu andar aqui só no meu natural, as coisas são conquistadas pela minha capacidade, as coisas são conquistadas pelo meu conhecimento, as coisas são conquistadas pela minha sabedoria. E nós sabemos que nós podemos conquistar algumas coisas. Mas aquele que é abençoado, ele alcança aquilo que as outras pessoas, igual esse T2 do irmão, é a história, eu conversei com ele hoje de manhã, ele falou: irmão, eu só estava orando, pedindo um quarto decente para minha filha poder dormir, um pouco mais confortável, e uma sala maior, porque o meu life já não está cabendo gente. Então, é para poder dar uma melhor condição também. É claro que é para mim, mas muito mais do que para mim, eu abro mão do ser para mim, para poder receber os irmãos com mais conforto, e glória a Deus. É desse jeito, o irmão diz assim: a chave está aqui, resolve as coisas de documento lá com a pessoa, está tudo resolvido. Nós precisamos entender que ele andou pela fé,
E aí você diz assim, tá bom, e como é que eu faço então na minha vida para mim? A primeira coisa, se você não sabe o propósito, se você ainda não descobriu, se não houve sabedoria da parte de Deus para você, eu quero te dar um texto que está em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, a parte A, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem duvidar. Se você quer algo da parte de Deus, irmãos, tem que ser com fé. Se não for com fé, é café, aí não funciona. Tem que ser com fé, meus irmãos. Glória a Deus e aleluia. Peça com fé, ande em fé, rompa em vitória pela fé em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho tanta fé. Irmão, então cole em alguém que tem fé. Ouve a história de José, sabe? Conversa com o irmão que recebeu o apartamento, conversa com quem tem trabalhado há 7 anos para ver uma igreja crescer como tem sido essa, ou vai para o Brasil ver o que tem acontecido lá nos Ribeirinhos, vai checar o que está acontecendo na igreja quando o pessoal saiu e foi para São Paulo, vai perguntar para os irmãos da Casa de Recuperação, que é parceira da igreja. Tem tanta coisa para acontecer. Se você abrir o teu coração para ouvir testemunhos e testemunhos, em fé nós estamos andando em vitória, e em fé o Senhor vai revelar para você qual é o seu destino. Mas é preciso também que haja obediência. A gente aprende na escola A, B, C, D, e quando a gente entrega a vida para Jesus, mudou a história, porque o abecedário do crente é obedecer. Irmãos, glória a Deus, aleluia, criança é bom demais, isso mesmo. Ele se assustou comigo, coitado. Criança é bom. Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Irmão, deixa que você subir aqui, eu pego ele, oro com ele, vai ver, já já ele cai no espírito aqui, em nome de Jesus. Só não vai na piscina aí, tá, irmão? Glória a Deus. A parada é a seguinte: nós precisamos obedecer. Por que Deus teria compromisso conosco em mostrar o nosso futuro glorioso, o plano que Ele tem? E plano de Deus, Ele já disse que é plano perfeito. Agora vê bem, será que você entrega o plano perfeito da tua empresa para o seu pior funcionário? Para o funcionário que não te obedece, que não chega na hora? Para o funcionário que pisa na bola e falta e não te avisa e enche de atestado? A realidade, irmãos, é que nós precisamos obedecer, e tem tanta coisa que a gente já sabe que é para obedecer. Tem coisas na nossa vida que a gente já não devia nem estar mais falando, tem coisas na nossa vida que a gente não podia nem mais estar olhando, tem lugares na nossa vida que nós não devíamos nem mais estar indo, mas aqui, glória a Deus que não tem ninguém, quem sabe por aí, nos outros lugares, deve ter gente fazendo assim, mas a importância de obedecer é fundamental, porque a obediência, ela faz parte desse processo de termos o tríplice princípio sendo colocado em nossas vidas. A palavra de Deus diz que a obediência é muito melhor do que sacrifícios. Será que tem algo na sua vida que ainda hoje você precisa, quem sabe, procurar a tua liderança, quem sabe correr para Deus e dizer assim: olha, eu tenho sido desobediente nisso, nisso e nisso. Deus tem me dito para fazer isso e eu não tenho feito. Eu tenho sido igual Jonas, eu tenho rejeitado aquilo que Deus tem dito para me fazer. Eu não sei, mas Deus e você provavelmente já saiba. Se você quiser ter clareza da parte de Deus, passe a obedecer de maneira incondicional. E o terceiro princípio, o terceiro valor é arrependimento. João Batista já gritava no deserto, e é fundamental, nós precisamos ter uma vida de arrependimento perante o Senhor, arrependimento das obras mortas, que por tantas vezes nós cometemos, pelos erros que cometemos, e a grande realidade é que se esse arrependimento não vem, nós não conseguimos transformar o erro em aprendizado. A grande realidade é que os erros fazem parte da vida. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E não tem ninguém aqui capaz de atirar a pedra em ninguém. Eu não estou aqui colocando uma carapuça na sua cabeça. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Deus não me trouxe aqui para dizer assim: pecador, vá. Não, nada disso. Eu estou aqui trazendo uma mensagem para dizer: se
tiver algo na tua vida que não tem aproximação com Deus, se tem algo na tua vida que não vem da luz, que vem das trevas, arrependa-se. Se você errou, se você caiu, aprenda com isso e decida, em nome de Jesus, mudar. Eu me lembro claramente, a primeira vez que eu fui na igreja, 30 de agosto de 2008, lá em Fortaleza. Eu estava quebrado, moído, partido, estraçalhado, aprontando, estava dependente químico, eu estava com problemas com a Receita Federal, eu estava com problemas no meu casamento, eu olhava para dentro de mim e eu não enxergava nada, nada que tivesse valor, nada, absolutamente nada, um mentiroso, um filho que não honrava, um marido que não honrava, um pai que não cuidava direito dos filhos. E ao ouvir a mensagem, o pastor disse assim: se você está aqui hoje, está sentindo que você está no fundo de um poço, e era lá que eu estava, eu quero dizer para você que tem um trampolim nesse poço, e esse trampolim está escrito Jesus. Se achegue a ele e você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. Se você quer uma mudança na sua vida, vem aqui que eu quero orar com você. Eu corri para frente, eu preciso disso. Porque Deus é capaz de transformar os nossos erros em trampolim para o nosso sucesso. Eu ganhei um DVD de uma mulher que não sei de onde veio, não sei para onde ela foi, me deu um DVD do Lázaro, aquele DVD Eu Te Amo Tanto, e aí, nessa música ele cantava, eu vou desenrolar o manto santo, vou te dar vitória. Eu dizia, não é possível um negócio desse, e Deus deu vitória. Já são tantos anos livre das drogas, livre do adultério, livre da mentira, livre da fraude, para a honra e para a glória de Jesus. Mas foi necessário um arrependimento. Tinha dia que eu ia tomar banho, eu gritava e dizia, Senhor, eu não aguento mais. E ó, que eu nem conhecia Deus de perto, eu conhecia Deus de ouvir falar, era igualzinho Jó. O arrependimento verdadeiro, para que os erros não continuem lhe acusando, e para que os erros possam ser esse trampolim, você precisa entender que há 4 fases. O primeiro é, reconheça que errou, para de contar história, para de ficar encontrando o culpado. O teste do poço disse isso, reconhece, você também fez algo para que essa situação acontecesse na sua vida. Traga a responsabilidade, seja autorresponsável. Reconheça que você errou e pronto. 2, arrependa-se diante de Deus e diante dos homens. Encontre alguém que você confie, que seja alguém confiável, que seja uma liderança que te inspire, que você olhe para essa pessoa e diga assim, esse é um homem, essa é uma mulher de Deus. Arrependa-se, confesse diante dos homens também. Não é para sair em público, na praça pública, dizendo o que você faz, mas encontre alguém de confiança e diz assim, eu preciso confessar, porque a palavra diz, se confessarmos seremos perdoados. 3, receba pela fé a transformação do seu caráter pelo poder do Espírito Santo. Se você tinha um caráter, que era um caráter que vivia com algo na escuridão, pela fé diz, eu não ando mais aqui, a luz me alcançou, eu vou andar na luz, e agora eu sou mais que vencedor em nome de Jesus, e em fé, vai aplicando fé, e vai vencendo de glória em glória, vai rompendo em fé, vai vencendo em fé. Mesmo que um dia você caia, você volta, arrepende, pede perdão para Deus, confessa para os homens, e uma hora você vai ser fortalecido o suficiente para dizer, eu não peco mais. Mas você precisa dar o primeiro passo. E 4, haja em fé, colocando em prática a lição aprendida. A pior coisa é você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Aprenda com os erros e em fé, aplique a lição aprendida e você vai ver, a cada dia, você vai olhar para o espelho e vai dizer assim, nossa, como eu estou diferente. Eu ouço bastante lá no nosso live, a irmã Creuza, quando ela vem e ela tem sempre bons momentos de compartilhar conosco do que Deus tem feito na vida dela. Ela diz assim, eu estou me vendo de maneira diferente. Glória a Deus por isso, eu estou me vendo a cada dia vencendo. Ainda não estou assim perfeita, porque se eu tivesse perfeita, Deus já podia me levar, mas para honra e glória, eu vejo minha casa diferente, eu vejo a relação com minha família diferente, eu olho para mim, eu me vejo uma mulher muito melhor do que eu que era, tudo para a honra e para a glória de Jesus. Nós podemos viver dessa maneira também, queridos.
em nome de Jesus. Agora, a segunda coisa, depois de você aprender esses princípios tríplice, você precisa ir para o próximo ponto, que é: identifique a sua paixão. Quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quer se encontrar? Identifica aquilo que você gosta de fazer. Tem coisas na vida que nós temos que fazer e não tem para onde correr, gostando ou não gostando. Academia é uma delas. Dieta é outra delas. Jejum é bom, viu? Não sei se todo mundo gosta de fazer jejum, mas mesmo que não goste. Algumas coisas tem que pagar imposto, irmão. Fazer e pagar imposto tem que pagar, gostando ou não gostando. Transforma o teu coração em alegre ao fazer isso. Tem que pagar. Trabalhar, tem que trabalhar. Quem é que ama trabalhar em nome de Jesus? Mas se você encontrar alguma coisa, eu vejo aqui, de uma maneira simples, mas o irmão na bateria, não é o trabalho, é um servir, mas é algo que eu tenho certeza absoluta que é uma paixão. Eu vejo o pastor, quando alguém para dizer assim: pastor, eu preciso do cuidado, eu preciso conversar, esse homem parece que flutua, porque queima no coração dele o cuidar de pessoas. Nós precisamos entender que o melhor lugar onde nós podemos estar, e Deus, Ele não quer que a gente simplesmente faça aquilo que precisa ser feito. Deus, Ele quer que nós possamos fazer aquilo que também queima no nosso coração e nos traz alegria. Eu amo pregar a palavra de Deus. Mas o que você fez ontem e hoje? Preparei palavra, e hoje? Meditei na palavra de manhã, acordei mais cedo, voltei para cá agora, e estou pulando de alegria, glória a Deus, aleluia, porque eu amo. Deus faz com que isso me alegre. Você sente frio na barriga? Não. Você tem um esboço, você escreveu essas palavras que estão aí? Não, eu só tenho aqui a mesma coisa que está escrito aqui, o resto é Deus fluindo. Eu amo fazer isso. Agora, se nós não identificarmos a nossa paixão, passa 3 meses, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 5, e daqui a pouco começa a virar peso, aí já começa a fazer de qualquer jeito, e aí daqui a pouco já, por que eu tenho que ir? Irmãos, em nome de Jesus, identifique a sua paixão. Se você ainda não identificou a sua paixão no mundo secular, procure. Eu tenho uma amiga, que o pastor já contou, eu sou formado em Master Coach, e lá me ajudou a entender, Deus nunca saiu do centro, o homem nunca vai entrar no centro, porque eu sei de onde Deus me tirou. O tempo em que eu tentei ser eu o centro da coisa, eu dancei, eu me coloquei só em buraco. O dia que eu entendi que Deus deve ser o centro de tudo, aí o coach pode vir para ajudar com algumas ferramentas. Agora, eu dei um curso e uma menina participou, da nossa igreja em Fortaleza. A menina fazia uma universidade que ela não gostava, mas fazia porque os pais disseram que ela para fazer aquela universidade. No meu Instagram vocês vão encontrar, vou até repostar, ela chama Amanda. Vocês conheceram a Amanda, vocês que estiveram lá no Brasil. A Amanda, o que ela mais amava fazer era fotografias. E aí ela fez o curso, e no curso eu falava a respeito de viver realmente aquilo que era a paixão dela. Ela foi aos pais e disse: pai, olha, eu já estou na faculdade, acho que no 3º semestre, eu vou parar e eu vou começar o curso que eu amo. E no 1º ano ela ganhou o prêmio de melhor fotografia do estado, foi para a final do Nordeste, ganhou, e depois foi para a final do Brasil, e ela gravou um vídeo dizendo: olha, se não fosse naquele dia, eu ouvi naquele curso o Hermes dizer, se você não identificar a sua paixão, não viver a sua paixão, provavelmente lá na frente você vai se arrepender. E ela viveu isso. Nós precisamos identificar a nossa paixão. Se você não identificou ainda, testa. Antes havia uma história que dizia assim: olha, faça a sua faculdade, e é um momento que a gente está vivendo em casa com o Felipe, ainda não tenho certeza do que quero fazer, mas eu tenho que decidir agora, porque depois não dá para mudar. Quem disse que depois não dá para mudar? Quem disse que depois não dá para mudar? Ou tem pessoas que trocam de profissão aos 30, tem pessoas que trocam de profissão aos 40, tem pessoas que trocam. O importante é você sempre que fizer para a honra e para a glória do Senhor, e fazer da melhor maneira possível, e deixar aquilo queimar dentro do teu coração. Tem uma frase dita por Kenneth Hildebrand, que diz: os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo interior. Você já viu alguém fazer as coisas com alegria? Tem fogo queimando dentro. Não tem história, acorda cedo, dorme tarde,
e diz sim, mas eu tenho mais uma coisa e faz de novo. Agora, já viu alguém que não tem fogo, que está com fogo apagado? Ai, parece que é um arrastar de correntes, parece que é um arrastar e as pessoas não conseguem. Ai, é tudo tão sofrido. É só desligando o ventilador, irmão, fiquem tranquilos. É tudo tão sofrido, melancólico. Não deixe isso acontecer com você. Encontre a sua paixão e queime todos os dias para viver aquilo que te move, aquilo que te impulsiona. E se você quer cooperar, por exemplo, aqui na igreja, qual é a sua paixão no serviço? Se você é apaixonado pelo Senhor, como é a tua paixão pelo serviço na casa do Senhor? Aqui nós temos muitos ministérios. Se inscreva, se você não é voluntário em um ministério ainda, se inscreva para ser voluntário, quem sabe no Pasquides, quem sabe na Atmosfera, quem sabe na mídia, quem sabe para vir ajudar. Essa semana, na quarta-feira, nós fizemos discipulado, e aí fomos tomar um café gostoso ali, depois passamos por aqui, vamos trabalhar um pouquinho. O aspirador de pó foi comigo mesmo. Por quê? Porque eu consigo ficar parado. Estava lá, Paulinha, arrumando precisa de ajuda? Não, o pastor estava jogando veneno nas plantas ali, a pastora estava arrumando, falei, me dá aqui que eu vou arrumar. Eu peguei, nem sabia como ligava o aspirador de pó, mas a parte que eu me propus a fazer estava feita. É o que eu amo? Não, mas eu testei, já pensou, é o que eu amo, vira o que eu amo, eu estou aí toda semana para fazer a limpeza da igreja. Se permita ser testado, para ver quem sabe a sua paixão surge daí. 3, entenda que muitas vezes a paixão é para um sonho coletivo. Ai, Deus vai me dar um sonho, esse sonho é só para mim ser pleno, plena, feliz, para que eu possa viajar o mundo, para que eu possa ter. Muitas vezes, a sua paixão não é algo que Deus colocou no teu coração, mas colocou no coração de um outro. Nós queremos ter aqui 3.000 igrejas. Eu já estou apaixonado por essa causa, mas não foi um sonho que Deus deu para mim. Deus me deu uma visão clara de que eu tinha que vir para Portugal porque havia uma guerra no mundo espiritual que precisava ser vencida. Essa é clara, mas Ele não disse para mim que era 3.000 igrejas. Ele disse para o pastor. Mas se o Senhor me colocou sobre a cobertura do pastor Aguinaldo, eu estou pronto para viver e apaixonado pelo Senhor para viver esse mesmo objetivo. Nós vamos ter 3.000 igrejas em Portugal, em cada uma junta de freguesia vai haver uma igreja da paixão em nome de Jesus. Não, você está animado? Foi essa palma aí, misericórdia, desse jeito assim, eu vou até parar para tomar uma água. Pega minha água aí, pastorzão, na cadeira ali, ó, por favor. Nós vamos ter 3.000 igrejas em Portugal, em nome de Jesus. Com esse foguinho aí, eu vou orar para o Senhor, taca fogo no coração desse povo. Olha, eu sou bonzinho, mas para dar bronca eu também sei, por favor. O Senhor conta com você em amor. Nada vai ser ou te obrigando a nada. É por amor, mas você precisa se permitir encontrar essa paixão, apaixonar-se por uma causa, para que você vá adiante. Pensa só na vida de Pedro. Pedro era o quê? Pescador. E eu fico imaginando que Pedro acreditava, eu já sei qual é o propósito, eu tenho que pegar muitos peixes no mar da Galileia, para alimentar minha família, para poder sustentar minha família, para alimentar esse povo, porque aqui tem gente que não sabe pescar, aqui tem gente que não tem coragem de pescar, e eles não vão ter o que comer, então o propósito da minha vida é alimentar esse povo com peixe. Até o dia, estava ele ali, lavando as redes, e em Mateus 4,19, Jesus se aproxima e diz para ele, e para o irmão dele, sigam-me, e eu os farei pescadores. O que Pedro imaginava ser o propósito da vida dele, cai por terra. Ele achava que aquela era a praia dele, literalmente a praia, mas não era. E a hora que ele ouviu o quê? O mestre está dizendo que eu vou ser pescador. Isso queimou dentro do coração dele. Ele falou, deixa isso para lá, agora eu encontrei de fato o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Então, identifique a sua paixão e permita que, se por acaso o sonho não seja seu, mas queimar no teu coração, se o sonho foi dado para o outro, não é problema nenhum ser o segundo de um projeto, não.
Nós muitas vezes queremos ser cabeça de um processo, liderança, e nós podemos ser liderança. Nós queremos formar no mínimo 3.000 líderes aqui, porque para ter 3.000 igrejas nós precisamos de 3.000 líderes. Nós precisamos de life groups espalhados por cada bairro dessa nação. Você também pode se permitir a isso. Nós hoje somos 7, mas nós vamos chegar ao ano sendo 14, para ser 28, para ser 56, e assim a gente crescer. Mas você não. Se queima no teu coração o amor por Cristo, permita-se que comece a queimar também no teu coração o amor por aquilo que Cristo ama, que são pessoas salvas, famílias transformadas, presos e cativos libertos, enfermos curados, pessoas desesperançadas e agora cheias de esperança em nome de Jesus. 4, depois de você identificar a sua paixão, depois de você entender o que queima no seu coração, identifique também os seus dons. A gente tem um processo lá em casa que é muito lindo, sabe? O Rafa, ele quer fazer esporte. Ele já fez futebol, vôlei, agora está fazendo tênis. Não conta para ninguém, só o Felipe aqui sabe. Mas ele não vai bem em nenhum. Terça-feira ele foi no treino do tênis, eu não fui com ele. Aí ele chegou em casa, falei: e aí, filho, como foi o treino? Foi bom, só o meu desempenho que foi péssimo. Mas ele tem outros dons. Ele chegou em Portugal e ele foi no seu segundo ano de escola em Portugal. Ele ficou entre os 24 alunos das escolas de Cascais a escrever um livro sobre histórias. 24, apenas 2 brasileiros, ele era um deles. Foi na Câmara, na biblioteca, teve lá um evento. Está claro que ali tem um dom tão especial. E a grande situação é, como eu falo para um miúdo de 11 anos, para ele: cara, não se preocupa com o esporte não, vamos cuidar de outras coisas. Ainda não é tempo, mas está claro que nós vamos como pai e pedimos a ajuda de Deus para ir dirigindo para aquilo que precisa ser. Muitas vezes a gente é igual a menina tinha um dom para fotografia e estava fazendo engenharia. Identifique os seus dons, saiba onde você é bom e ofereça onde você é bom, para que isso também possa ser benéfico para alcançar o propósito divino de Deus para a sua vida. Tenha certeza que os seus pontos fortes estão, na fila ali, para ser usado por Deus. Ele não quer simplesmente melhorar aquilo que você faz mal, Ele quer que você possa oferecer aquilo que você tem de bom em prol do reino. Eu acabei de conhecer o irmão Marcelo, a gente se conectou, porque o irmão Marcelo é gestor, eu também sou gestor, e queima no nosso coração fazer com que a igreja aprenda a ter empresários que sejam especialistas, que entendam sobre fluxo de caixa, que entendam sobre investimento, que entendam sobre pessoas, que entendam sobre liderança. Isso queima no nosso coração, mas nós nos capacitamos para isso também. Então, dentro desse processo, para que você possa encontrar-se, é necessário entender o princípio tríplice, é necessário você, em nome de Jesus, identificar a sua paixão, muitas vezes, não querer um sonho só para você, mas se permitir viver uma paixão coletiva e também identificar os seus dons. Amém? Desse jeito, você consegue encontrar-se. E aí, eu completo o primeiro segredo. Mas tem mais um segredo que eu quero contar para vocês nesses 15 minutos finais. Você precisa também entender o segredo de perder-se. Primeiro você se encontra, depois você se perde. Mas agora você me confundiu. Como que eu me encontro e depois eu me perco? Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo meu evangelho a salvará. Primeira dica para você se perder e viver o melhor de Deus para a sua vida, chegar ao destino que Deus colocou para você. Consagre o seu propósito a algo que seja maior que você.
Aqui tem hoje uma caixa que é de atos de amor, onde a gente pode abençoar pessoas que precisam de ajuda. A Paulinha, nós saímos, ela comprou a nossa oferta, e aí eu cheguei e perguntei: o que você comprou? Ela falou: comprei isso, isso, isso. Eu falei: o que é essa lata? Ela disse: feijão. Eu falei: mas você comprou feijão em lata? Ela disse: claro, meu amor. Eu disse: por quê? Ela falou: porque muitas das pessoas que precisam do alimento, possivelmente não têm panela de pressão para fazer o feijão, para cozinhar o feijão se ele vier cru. Eu nunca percebi isso. Ela falou: você não é assim tão inteligente como você pensa. Claro que ela não falou isso, mas com muito amor e carinho, ela me ensinou algo. Irmãos, quando nós, aqui na igreja, cuidamos das crianças, abrimos videogame, fazemos nas casas o Life Group, na casa do Rogério há um Life Group, na casa do Ney há um Life Group, na minha casa há um Life Group, na casa da irmã há um Life Group. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que não é simplesmente para nós, não é simplesmente aquilo que eu quero para mim, eu preciso estar envolvido com algo muito maior. O irmão Ney estava aqui hoje de manhã, atendendo na atmosfera e servindo. E onde está o irmão Ney de novo? Está aqui agora à tarde, servindo de novo. É porque é algo maior, porque eu tenho certeza que se fosse o desejo da carne, onde é que estava agora? Sofá. Porque amanhã tem que trabalhar pela manhã, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta de novo. A irmã tem 2 filhos pequenos, e eu nunca vi, sabe, e um bebê na barriga. Esse dia ela estava com uma carinha de cansada, mas estava aqui, ó, segurando o bebê, e eu dizia assim: eu vou pegar o bebê para mim, eu vou para levar para ajudar. E tantas vezes pegamos, mas eu nunca vi. Se faz, faz escondida, faz no pé da cruz, mas eu nunca vi sair uma palavra de murmuração. E por isso que Deus tem acrescentado alegria, possibilidades, relacionamento, em nome de Jesus. Por quê? Porque o propósito virou algo maior do que simplesmente atender os meus desejos, o meu ego. Mas nós já vimos pessoas que disseram assim: jamais vou ter um life na minha casa. Imagina, sofá novinho que eu comprei, o sofá novinho vai para o lixo em 5, 10 anos, irmão, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não, mas aquelas crianças correndo na minha casa. Irmão, a palavra de Deus diz que as crianças é que o Senhor quer mesmo. Então, se você não ama as crianças, como é que você pode ser alguém que é discípulo de Cristo? Em nome de Jesus, vamos nos envolver com algo que seja maior do que a nossa própria vida. E olha só como uma outra versão conta esse texto de Marcos. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, quem aqui quer ser seguidor de Cristo? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para ser servido, porque o nosso Senhor não veio para ser servido, veio para servir, e um propósito eterno na nossa vida também passa por isso. Quando você for maior que o seu propósito, sabe o que você vai conseguir? Carreira, profissão, e você está de parabéns, porque precisa ter carreira, precisa ter profissão. Eu estudei, eu tenho carreira, eu tenho profissão, eu sou empresário, eu emprego hoje mais de 20 pessoas no Brasil, eu trabalho aqui em Portugal, por enquanto, em nome de Jesus. Mas tem tanta gente que a única coisa que ela consegue perceber é o eu, é o me dar. É para mim, tudo para mim primeiro. Não consegue compartilhar nada. Mas quando você encontra o seu propósito, e o seu propósito passa a ser maior do que você, aí você tem um chamado. José, lembra do sonho? Peixes prostrando, sol, lua e estrelas prostradas diante dele, e ele no primeiro momento podia imaginar, queridos, que o que Deus tinha para ele era algo dentro da família dele. Eu sou o maior da minha família. Sabe nada, inocente, nada. Não, vai ser então para que eu possa abençoar o meu povo.
Ele foi levantado como primeiro homem, como governador da maior nação da época. Deus colocou ele naquele lugar porque haviam muitos propósitos, havia algo muito grande. Primeiro de tudo, ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. Você conhece essa história? Uma vaca gorda, depois uma vaca magra, que sai do rio Nilo, engole a vaca gorda, depois uma espiga gorda, depois uma espiga ressequida, e só sobra a espiga ressequida. 7 anos de abundância, 7 homens de seca, 7 anos de fome, e ele vai lá e consegue administrar bem, fazer ali com a habilidade que Deus deu e com a graça de Deus, ele consegue fazer com que aquele povo não sofresse, não morresse de fome. Já foi grande coisa, né? Mas vamos parar e vamos ler aqui, Gênesis 45, José, já entendendo que o propósito era muito maior. Quando ele encontra seus irmãos, e os irmãos vão pedir desculpas, perdão, se arrepender para ele, ele responde para os irmãos: mas Deus me enviou à frente de vocês, foi Deus que me mandou. Não, vocês me venderam de escravos, mas foi Deus que me trouxe até aqui, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. E os irmãos deram glória a Deus e deram aleluia, mas o entendimento é que entre os irmãos de José havia um homem chamado Judá. E a palavra de Deus mostra que o cetro, a descendência de Jesus viria de Judá. E se Judá não tivesse sobrevivido àquela época de fome, provavelmente teria se dizimado aquela família, não haveria mais ninguém vivo, e a descendência de Jesus poderia estar comprometida. José, no seu propósito de ser um administrador fiel, tinha algo muito maior. E se hoje nós podemos celebrar um Jesus vivo entre nós, isso tem um quesinho na conta de José. Pode ser o que você faça, você não veja resultado hoje. Pode ser que a semente que você esteja lançando vai gerar frutos e sombra para uma outra geração. Não importa, continue vivendo uma vida com propósito, sendo maior do que você, atendendo um chamado. Para encerrar, queridos, eu preciso dizer que você só vai conseguir se perder quando você permitir que o propósito seja maior que você, e a única forma disso ganhar corpo, ganhar vida, é crescendo em intimidade com Deus. Quem vive apenas olhando as coisas da maneira natural, não vai conseguir jamais se perder. Pode se encontrar, mas se perder não. A pastora trouxe de manhã novamente uma informação a respeito de um jornal francês que disse: os evangélicos não são nenhuma ameaça para a gente, porque nós precisamos passar por um despertar no crescer em intimidade com Deus. Se o teu líder de life, vou voltar um pouco mais, irmãos, 2 horinhas aqui de celebração, louvor, oferta, um abraço, recebimento da palavra, é pouco alimento. Pode ser, a gente pode aqui, se esgoelar, buscar de Deus de tudo que for jeito, mas se você se submeter 2 horas à palavra de Deus na semana, e se submeter o resto da sua semana para as coisas desse mundo, o que é que vai estar mais forte dentro de você? Com quem você vai ter mais intimidade de fato? Com a sua rede social ou com Deus? Com o seu colega de trabalho ou com Deus? Com aquele seu colega de trabalho que você nem gosta tanto, ou com Deus? Nós precisamos despertar para isso, queridos. A palavra de Deus diz que aquele que vai encontrar o Senhor é aquele que o busca de todo o coração. Leia a Bíblia todos os dias. Separe um tempo para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para se derramar na presença dEle, para se mostrar fraco, para se mostrar dependente, para se mostrar apaixonado, para se mostrar grato, para se mostrar alguém que diz: Senhor, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é tão lindo e maravilhoso a gente ter Jesus como nosso Salvador, não é? Mas Ele não quer ser apenas nosso Salvador, Ele também quer ser nosso Senhor. E a gente não pode separar essas duas figuras.
Em nome de Jesus, busque ao Senhor, cresça em intimidade, vá a um life group, sabe? Procure mais e mais, ofereça mais tempo para que você possa estar envolvido com as coisas de Deus e busque essa intimidade com Ele para a honra e para a glória do nome dEle e para o fortalecer da tua vida, para que você possa realmente matar o teu eu e permitir que ele cresça, que diminua o seu eu e ele cresça na sua vida. Eu lhe garanto, você não perde nada, você só ganha. A última coisa que eu quero dizer para vocês: viva com o coração nos valores da eternidade. Para você se perder, esta é a única forma. O mesmo menino que eu tenho lá em casa, que quer ser desportista, mas que vai ser um excelente escritor, um excelente, doutor, ele tem algo na vida que é muito parecido comigo quando eu era criança. A palavra morte, a possibilidade desse tema destrói essa criança. E eu tenho trabalhado, eu oro com ele todos os dias: Senhor, coloque em nós a certeza da eternidade, no meu coração e no coração dele, a certeza da eternidade, a certeza da eternidade. E, queridos, se nós formos aqui fazer uma análise rápida daqui 100 anos, nenhum de nós mais vai estar por aqui. E eu não acredito verdadeiramente que Deus fez tudo isso para deixar a gente viver 70, 80, 90, 100, 120, 150 anos. Não. Ele não deixaria, Ele não enviaria o Senhor, Ele não nos deixaria o Espírito Santo para que nós pudéssemos passar por aqui, depois que fechar os olhos, dormir na eternidade. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina sobre isso, e a palavra de Deus ensina que se o Evangelho for apenas ensinamento e coisas naturais, e nós esquecermos do Espírito poderoso que fez com que Cristo fosse ressurreto, nós estamos tirando parte do Evangelho, e nós não podemos viver dessa maneira. A única forma de nós deixarmos de fato a nossa vida em segundo plano, e não é para não viver a nossa vida, é simplesmente para dizer: primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, para que a gente possa vencer, como depois da minha conversão, eu também venci o medo, eu era apavorado com esse assunto de morte, do mesmo jeito que eu venci, do mesmo jeito que o meu filho vai vencer. Nós precisamos olhar e saber: a eternidade é um presente de Deus para nós, a eternidade é um lugar lindo e maravilhoso, onde nós vamos poder estar na presença de Deus, onde não há enfermidade, onde não há ansiedade, onde não há angústia, onde não há depressão, onde há apenas a manifesta, maravilhosa presença do nosso Deus. Nós precisamos viver isso e entender que o mundo ainda não sabe disso, e o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Viva com valores da eternidade todos os dias, porque sucesso acrescenta valor a mim mesmo. Sucesso é aqui que você se encontra, mas propósito, chamado e significado acrescenta sempre valor a outras pessoas. E quando você começa a viver a sua vida por um significado, acrescentando valor a outros, é aí que você se sente. Eu quero encerrar com essa frase, muito dita. Nós não sabemos quem é o autor dessa frase, mas sempre ouvi, desde a minha conversão, passava uma vez, outra, vira e mexe, eu ouvia o pastor Eibe dizendo uma frase que ele sempre ouviu do pai dele, o pastor Melvin, que diz o seguinte: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Sejamos uma igreja que vive isso. Sejamos uma igreja que pega fogo por dentro, e uma paixão incansável. E você já ouviu, a outra série foi ministros de púlpito e ministros de mercado. Nós não estamos dizendo que você precisa se transformar no ministro de púlpito, mas aonde você estiver, seja sacerdote e cumpra e seja aprovado no teste do propósito na sua vida. O Senhor Jesus veio para salvar.
nos enviou e disse que através de nós faríamos obras muito maiores. Se você quer fazer obras muito maiores, ter de fato o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, eu queria convidá-lo para você para ficar em pé, para a gente poder orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina através da vida de Jesus. O Senhor nos ensina a respeito de José. O Senhor deu um sonho grandioso para ele, e tenho certeza que o Senhor tem sonhos grandiosos para nós. Em nome de Jesus, eu te peço, coloca no coração de cada um dos teus filhos que aqui nesta noite se reúne, Pai, a certeza absoluta de que há algo, de que o Senhor tem planos de prosperidade, planos de dar esperança e um futuro para cada um de nós, e que nós possamos nos encontrar, Senhor, mas que nós possamos depois disso também nos perder, permitindo que a nossa vida seja tocada por algo muito maior do que atender os nossos próprios anseios, os desejos da nossa carne. Em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, para que possamos viver plenitude e propósito, assim como viveu Jesus, assim como viveu José. Faça assim com a nossa vida também, em Portugal, em todos os lugares da terra, aonde houver um dos teus filhos, aonde houver uma ovelha do teu rebanho, que nós possamos procriar, multiplicar, ser luz do mundo, sal da terra. Se você recebe essa verdade para você, aplaude bem forte a Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.